Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário. Hoje trago a resolução da prova de nível superior da banca Nosso Rumo. Inscreva-se neste canal, acesse também o nosso site cienciaexata.com e conheça os nossos preparatórios para concursos. Vamos lá! Banca Nosso Rumo, questão de nível superior, com base na leitura do texto, nós precisamos marcar a alternativa correta. Sempre sugiro que faça a leitura das alternativas e volte ao texto. Observe o tamanho deste texto. O título é Realidade Paralela. Então, se você fizer a leitura de todo o texto, você vai perder muito tempo. Então, vamos ler a primeira alternativa e voltar ao texto. Edgar não consegue conter suas atitudes inconsequentes e apanha do namorado de Adélia. Primeiro ponto, você observa o título do texto, Realidade Paralela, ou seja, ele pensa uma coisa, mas faz outra. Vou ler aqui só o comecinho. Um passo à frente, esta languidez chegará ao fim. Os olhos dela calam minha intensidade. A celebração, para sempre vou te amar. Por isso me aproximo, abro a boca, vou declarar-lhe meu amor. Mas então, subitamente, ela surge. Um homem de quase 2 metros de altura. Coloca o braço sobre os ombros dela. E os dois me encaram como perguntando: o que deseja? Volte, volte, volte. Então, esta é a realidade paralela. Ele pensa em fazer uma coisa, mas aí, antes de fazer, ele reflete, observe, 20 segundos antes. Aproximo-me lentamente, mas nada digo. Deixo que o efeito do silêncio coloque meus pensamentos no eixo. Assim não me precipito. Afinal, estou cansado de me precipitar. Você observa que ele quer fazer uma coisa, no texto é interessante que ele fala aquilo primeiro, vem descrevendo aquilo que ele queria fazer, mas ele não faz. Antes de fazer, 20 segundos antes, ele pensa. Então, quando a gente volta aqui à alternativa A, ele não consegue conter suas atitudes inconsequentes e apanha do namorado dela. Até trouxe aqui a passagem que fala: sinto o braço do gigante envolvendo meu pescoço. O animal acuado reage e me derruba violentamente ao chão. Dor, falta de ar, ele não solta. Insano e forte, uma perigosa combinação. Tento me soltar, não consigo. Pessoas em volta, ouço vozes, mas não entendo o que dizem. Acho que vou apagar, mas antes, volte, volte, volte. Ou seja, ele pensou, se ele agisse daquela forma, ele apanharia, mas ele não agiu daquela forma. Aí ele pensou como ele vai fazer e como ele fez. Aí ele volta aqui. Então, quando a gente volta ao texto aqui, está afirmando que ele não consegue, consegue. Ele pensa, o problema é que no texto vem descrevendo aquela ação que ele gostaria de fazer, mas teria uma consequência. Mas ele pensa e não faz, ele consegue conter suas atitudes e não apanhou do namorado de Adélia. Se ele não conseguisse, ele teria apanhado. Edgar consegue declarar seu amor a Adélia? Será que sim? Observe aqui. Olá, Adélia, por pouco, se demorasse 1 ou 2 segundos a mais, não conseguiria evitar a frase. Sinto dizer, mas você vai sofrer. Olá, Edgar, está tudo bem? Ela estranha meu silêncio, meu olhar desolador, provavelmente. Aham. Ou seja, ele pensa em fazer uma coisa, ele pensou em declarar, mas ele não declarou. Então, quando a gente volta à alternativa B, ele consegue declarar não. Em sua realidade paralela, foi o que eu disse, ele pensa em fazer uma coisa, mas ele pensa antes e não faz. Porque se ele fizesse, estaria metendo os pés pelas mãos e teria problema. Aí sim ele apanharia do namorado de Adélia. Edgar tem a possibilidade de retornar 20 segundos no tempo. Então você observa que lá no comecinho mesmo, do enorme texto, por sinal, volte, 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 20 segundos antes. Ele tem essa oportunidade? Tem sim. E observe aqui o restante da frase. E mudar suas atitudes, corretíssima. Ele pensa, volta, volta e não faz. Mesmo com a oportunidade de voltar 20 segundos no tempo, ele sempre analisa suas atitudes antes de agir? Não. Tanto é que nas passagens do texto, em momento nenhum está falando que ele analisa. Ele analisa depois de
pensar naquela possibilidade, depois de ser descrito no texto, como ele faria. Então, aqui ele sempre analisa, ele não analisa, ele já vai, tanto é que no texto até nos assusta, que a ação ocorre primeiro, depois é que ele volta. Então, ele não analisa, já chega e faz, mas aí ele volta os 20 segundos. Ele declara seu amor a Adélia. Eu já disse aqui na alternativa B, olha aqui, ele consegue declarar seu amor a Adélia? Não, nada disso. Ele declara, ele não declarou, mas se arrepende e tenta se redimir oferecendo-lhe uma bebida? Nada disso. Ele não declarou o amor porque ele viu que ela estava acompanhada do namorado. Se ele tivesse declarado o amor, ele teria apanhado de fato. Observe aqui. William Patético da Silva me olha, ele sorri e estende minha mão. Cumprimento e devolvo o sorriso. Ergo a bandeira branca no exato instante em que pergunto, posso pagar uma bebida para vocês? Mesmo com inúmeras escolhas, algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. Então ele não chegou a declarar e tornou-se amigo também do namorado da Adélia. Os verbetes em destaque no texto estão conjugados respectivamente no. Então, primeiro ponto, observe os verbos aqui. Então, será que é futuro, presente ou passado? Primeiro ponto, é importante, se ainda não assistiu a aula teórica sobre verbos, volte lá, para você compreender que aqui nós temos as possibilidades. Futuro do pretérito do indicativo, nós temos também modo subjuntivo. Então, modo indicativo, aquelas ações que ocorrem no dia a dia. As pessoas geralmente têm muita dúvida entre pretérito perfeito e também pretérito imperfeito do indicativo. Importante você memorizar que as diversas bancas cobram muito esses dois tempos. Pretérito perfeito do indicativo é uma ação finalizada no passado. E pretérito imperfeito é uma ação que se repete, uma ação que se repete no passado. Uma coisa é eu falar, eu voltei à casa dos meus pais. Eu voltava a algum lugar outras vezes. Então, se eu disser eu estudei, eu voltei, é uma ação acabada. Só fui lá uma vez. Agora, se eu disser eu voltava sempre, eu estudava sempre, uma ação que se repetia. Mas sempre precisei. Foi só uma vez. Precisei analisar aqui. Então a ação acabada. Então é pretérito perfeito, não é isso? Nada de pretérito imperfeito, nem futuro, nem presente do subjuntivo. Pretérito perfeito do indicativo. Se fosse eu precisava, que era contínua aquela ação, várias vezes ele precisava fazer aqui. Você poderia ter começado aqui por essa. Bem mais fácil, né? E precisaria conviver. O ria é o quê? Futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria mais se eu tivesse a oportunidade. Indica uma possibilidade futuro do pretérito. Começando por aqui, você acertaria com mais rapidez, otimizaria o seu tempo para gabaritar a questão. Pretérito mais que perfeito é orar, não é isso? Amara, estudara, bebera. Aí já fica mais fácil também para você compreender. Assinale a alternativa cuja sentença retirada do texto apresenta o uso correto da crase. Primeiro ponto, crase, você vai se lembrar, não uso. Pegou o seu caderno, já escreva então a sua prova, já coloque lá assim, não uso crase antes de palavra no masculino, não uso crase antes de verbo. Muita atenção aos artigos, ao artigo indefinido e também aos pronomes indefinidos. Eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Crase no singular antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal também não uso crase no singular antes de palavra no plural. Não uso crase antes das palavras repetidas. Só isso é suficiente? Não. Há outras regras também. Um passo à frente. Será que ali devo, de fato, usar a crase? Veremos já. Eu abro a boca. Ele a abraça. Vou marcando aqui o que está próximo. Alguns segundos a mais, a menos. Ergo a bandeira.
Primeiro ponto, vou voltar ali e escrever também. Eu não uso crase depois de verbo transitivo direto. Por quê? Porque a crase é a junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino a. Aí dará a crase. Com o verbo transitivo direto, é aquele verbo que pede um complemento, um objeto direto, mas é sem preposição. Então, se não tem a preposição, não pode ter crase. Por exemplo, eu fui à festa. Quem vai a algum lugar, mas o a de a festa. Por isso que deu a com acento indicativo de crase. Agora, eu falo que eu ergo o quê? Verbo transitivo direto. A não tem a preposição, então só terá o artigo. Então, não pode ter crase. Para ter crase, tem de exigir a preposição. Eu abro o quê? Verbo transitivo direto também. A boca. Eu abro o litro. Então, aqui, substituir por uma masculina e deu o, não tem crase. Percebo pelo canto dos olhos que ele a abraça. Eu não vou falar que ele abraça ela. Os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vão exercer a função de sujeito. Como complemento, eu uso os pronomes oblíquos átomos. Então, nesse caso aqui, o correto seria a. Por quê? Esse a aqui, ele está, vamos dizer, substituindo o ela. Isso aqui é o quê? Um pronome pessoal oblíquo, um pronome oblíquo do caso reto. Então, melhor, um pronome pessoal. Olha aqui, os pronomes oblíquos átonos, nada de caso reto, né? Pronome oblíquo átono, o a, o lá, o lo, o na e o no. Então, só correto seria ele a abraça. Segundos a mais, a menos, não tem crase, não, nenhum termo anterior aqui vai exigir a preposição a. Agora, um passo à frente, um passo à esquerda, à direita. Então, aqui nós temos uma locução adverbial de base feminina. As locuções, sejam elas conjuntivas, as locuções adverbiais também, nós usaremos crase. À frente, à esquerda, à noite, à tarde, à toa. Então, nós usamos crase por isso. A única alternativa correta, a alternativa A. À frente, à esquerda, à direita tem crase. Leia o trecho abaixo, retirado do texto. Isto me limita, isto me trava, isto me corrói, isto corrói a minha alma. Essa daqui eu acrescentei por conta própria, não é isso? Então, aqui você observa o pronome oblíquo átono me. Olha aqui, por que eu usei a próclise neste caso? Primeiro ponto, é importante você se lembrar de que a crase é quando o pronome vem antes do verbo, ou melhor, a próclise, né? Eu uso a próclise quando o pronome vem antes do verbo. Agora, por que eu usei? Para você usar a próclise, você terá as palavras atrativas. Por isso, eu criei o Enéas 4Ps. Se não conhece, assista a nossa aula teórica sobre colocação pronominal. São as palavras que levam à ocorrência da próclise, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ocorrerá a próclise. Um P deste daqui é do pronome o quê? Demonstrativo. Então, se eu tenho o pronome demonstrativo, é palavra atrativa, vai atrair o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo, assim tendo um caso de próclise. Locução adverbial, nada, pronome demonstrativo antes do verbo. Os pronomes demonstrativos, neste caso aqui, isto, pode ser esta também, aquela. Há um pronome relativo, é palavra atrativa, mas não é o caso. As conjunções subordinativas também, olha o S de Enéas, também. Conjunção verbal, descartei aqui também. Conjugação verbal não permite o emprego da ênclise. Não é questão de verbo aqui, exceto se eu tiver o caso de mesóclise, quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo mesóclise, se eu tiver um verbo no futuro. Mas aqui eu utilizei a próclise porque eu tenho um pronome demonstrativo. Assinale a alternativa que apresenta a correta ortografia das palavras, considerando o contexto da frase, de acordo com a norma padrão. Resumindo, preciso da alternativa correta. Ortografia, sugiro que leiam e estudem bastante. Resolva muitas questões também sobre esse assunto. Vou colocar uma blusa, senão
Então aqui, hesito ou êxito, não sei. Mal com L ou mal com U. Intenção com S ou com C cedilha. Um orçamento para o conserto do micro-ondas. Será que micro-ondas tem hífen ou não tem? Então, vou colocar uma blusa, senão sentirei frio. Primeiro ponto, quando o se estiver separado do não, você vai substituir por caso. Então, aí você só observa o se. Então, olha aqui, vou colocar uma blusa, caso não sentirei frio. Está errado, então já vi que não pode ser. Sempre que estiver separado, tente substituir o se por caso. Então, está errado. O correto aqui seria o quê? Senão grafado junto. Esse senão grafado junto seria o mesmo que caso contrário, então do contrário. Observe, vou colocar uma blusa. Caso contrário, do contrário, sentirei frio. Então, caso contrário, sentirei frio. Obtive êxito. Êxito aqui é do verbo o quê? Hesitar. O que é hesitar? Pensar antes de fazer, não é isso? Hesitar vai indicar uma certa insegurança. Ele hesitou na hora de responder a questão. Então, hesitar êxito aqui é do verbo hesitar. Obtive, o correto aqui seria o quê? Êxito, que seria o quê? Sucesso. Então, aqui o correto seria obtive êxito. Mal posso esperar pelo final de semana. Bem posso esperar pelo final de semana. Então, primeiro ponto, mal com o, ele é um adjetivo que vai expressar o quê? Uma característica de alguém, homem mau. Então, atribuir uma característica negativa, por sinal, ao homem. De boas intenções, o inferno está cheio. Existe intenção? Existe intenções com C cedilha e também com S. Então, aqui nós temos as palavras homófonas, não é isso? Que possuem o mesmo som. Só que a escrita vai ser diferente e vai significar coisa diferente também. Então, essa intenção aqui vai ser o quê? Vai ser um aumento de intensidade, não é isso? Então, intenção com S é um aumento de tensão. Eu disse aumento de intensidade, não, um aumento de tensão, uma intensidade. Então, existe intenção com essa, existe aumento de tensão. Só que o correto aqui seria de boas intenções, não é isso? De boas ideias, boas ações, né? Intenções com C cedilha de bons pensamentos. Farei um orçamento, é com C cedilha mesmo. Para o concerto, concerto aqui com C é o concerto de quem? É o mesmo C de Roberto Carlos. Então, concerto com C de música. Concerto de reparar é com S. Então, está errado. Micro-ondas é o caso do hífen. Autoescola grafa-se junto, não é isso? Por quê? Autoescola, quando o prefixo termina com uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, os opostos se atraem, você vai escrever tudo junto. Se terminou com a vogal, começou com a mesma, os iguais se distanciam. Então, micro-ondas é com hífen. Mal com L aqui é a alternativa C. Mal posso esperar pelo final de semana. Mal com L pode ser advérbio, pode ser também substantivo, ou mal persegue o bem, substantivo. E ainda pode ser conjunção também, que vai significar, vai expressar uma ideia de tempo, pode ser substituído por quando. Então, o correto aqui, de fato, é mal com L. Sobre o texto prescritivo, é correto afirmar que prescritivo vem de quê? De uma prescrição. Uma receita médica, por exemplo. Uma receita médica lá está falando tomar o comprimido de 8 em 8 horas. Então, prescritivo aqui, você vai se lembrar de que é algo que precisa ser, vou colocar aqui, algo que precisa ser obedecido, seguido à risca. Então, por exemplo, vamos pegar mais um exemplo aqui de um texto prescritivo. Se você pegar lá, por exemplo, o edital de um concurso, será que é um texto injuntivo ou prescritivo? Então, vou colocar aqui também um edital. O edital de concurso você tem que obedecer perfeitamente. Recurso é só até dia 10. Se você for lá dia 11, não tem como fazer.
Então, prescritivo é aquele que tem que ser obedecido, é uma imposição. Então, se você tem um contrato ali, você tem que seguir tudo aquilo, senão você terá de pagar uma multa, por exemplo, edital de concurso, texto também prescritivo, tem de obedecer tudinho. Utiliza linguagem rebuscada? Não, edital de concurso, muita coisa, por exemplo, você consegue ler, permite a liberdade de atuação do leitor, nada disso. A prova é dia 10, eu estava doente, eu vou fazer no dia 11, não, perdeu, não tem como. Utiliza somente verbos no subjuntivo. A questão do modo verbal aqui não está relacionada ao texto prescritivo. Instrui o leitor acerca, será que ele vai instruir o leitor acerca de um procedimento? Perfeito, então aqui eu observo que é alternativa de mesmo, porque utiliza somente verbos no subjuntivo, não, liberdade, nada disso. Não exige que o leitor proceda de determinada forma, ele não exige isso daqui, erradíssimo. Vamos voltar aqui, erradíssimo, por quê? Porque ele exige, pelo contrário, ele vai sim exigir que o leitor haja daquela forma. Você vai fazer concurso da Nosso Rumo, você já sabe, eu tenho de seguir aquilo que é preconizado, estabelecido no edital. Não é muito comum as bancas cobrarem esse tipo de texto, mas agora você já aprendeu. Só você se lembrar de uma prescrição médica. Tomar de 8 em 8 horas, você não vai tomar de 8 em 8 dias. Questão agora contemplando os adjetivos. Caro concursando, encerro aqui agora a correção da nossa prova neste canal. Acesse o nosso curso pelo site cienciaexata.com. Lá você tem a resolução de várias provas da Nosso Rumo aplicadas neste ano. Um abraço e até lá!